2 Pedro 1, 13 a 16, o texto nos diz assim na palavra do Senhor: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ou seja, vivo nesta vida, despertar-vos com admoestações. Eu vou continuar pregando. Estou vivo, estou no meu tabernáculo é o corpo humano, sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, vou morrer em breve, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei com toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Tenham boas lembranças de mim, vou deixar um exemplo para vocês aí. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Não estou contando aqui lorota para ninguém. Eu vi, pessoas presenciaram, Cristo é Cristo mesmo. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui essa noite. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós. E agora, Senhor, nós queremos orar para aqueles irmãos que estão em viagem, continuam guardando e livrando. Pedimos para aqueles que já viajaram com uma irmãneja e já retornaram em paz. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos pela vida do Everton ainda, enfermo, doente, a sua recuperação, pela vida de tantos outros que nós já oramos, pela vida do André e demais irmãos e amigos que oramos. Continuamos pedindo pela vida deles. Clamamos para aqueles irmãos nossos, irmãos que estão doentes, com doenças difíceis de se lidar, mas que estão confiadamente no Senhor. Abençoa nossos irmãos idosos, abençoa cada irmão que está com problemas espirituais, que do Senhor vem a resposta e a solução. Abençoe a tua igreja aqui reunida, mas também aqueles que não estão em diversos lugares. São povo teu, continua abençoando. Nós oramos agora para que a tua palavra possa entrar em nosso coração e fazer morada. É a nossa oração, grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Na semana passada, então, meus irmãos, eu explanei sobre a identidade, né, e a realidade dos crentes. Não foi isso? Temos uma identificação com Cristo, Pedro diz isso, mas, de fato, qual é a nossa situação espiritual diante dessa identificação que nós temos? Foi isso que eu disse a semana passada. Este foi o contexto das palavras de Pedro à igreja. Agora, meus irmãos, ele passa a dar o seu próprio testemunho. Pedro passa a dar ao apóstolo o seu próprio testemunho de vida cristã, sendo um modelo para nós. Ele, Pedro, quer ser esse modelo a ser seguido pelas igrejas, por aquelas comunidades e alcançando nós nesse tempo. Então eu vou falar nessa noite sobre um testemunho. E falar sobre o testemunho do outro é difícil. Porque o testemunho de outro é algo muito particular. Mas o texto está aí, não vamos pular pela dificuldade, porque nós temos que entender, a igreja precisa entender nessa questão de exposição da carta, da segunda carta de Pedro. Então eu quero falar então sobre o testemunho pessoal de Pedro, que consiste em pelo menos 4 pontos importantes para nós aprendermos então nesse testemunho. Primeiro, o versículo 13. Vamos voltar ao versículo 13 para que possamos entender. Ele diz assim: considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Ou seja, o primeiro testemunho que nós encontramos aqui do apóstolo Pedro é um despertamento à pregação do Evangelho. Enquanto eu estiver vivo, isso é um testemunho. Me lembrei agora daquela irmãzinha ali atrás, na frente do Moriel. Né, mãe Inês? Me lembrei dela. Me lembrei da irmã Jucília, a irmã Maria Ribeiro. Me lembrei da irmã Lourdes, da irmã Maria Imaculada, Maria Margarida, pessoas já com idade que não podem vir sempre ao culto. A irmã Deocleciana. É interessante
o que traz aqui Pedro à memória. Enquanto eu estiver vivo nesse tabernáculo, eu vou continuar falando do amor e da graça de Deus. Testemunho pessoal que chegou até nós. É um despertamento à pregação do Evangelho. Enquanto eu estiver vivo, continuo o quê? Pregando e propagando o Evangelho vivo de Jesus. Esse é um testemunho. Ele está dizendo àquelas igrejas, comunidades. E é assim, meus irmãos, Pedro, já com a idade avançada, expressa o seu amor à proclamação do Evangelho. Ele diz que enquanto estiver vivo, não se cansará de lembrar as pessoas quanto à palavra de Deus. Enquanto eu estiver vivo, eu prego, eu falo, eu admoesto, eu corrijo aquele que tem que ser corrigido. Na minha vida e na vida do outro. Isso é um testemunho. Então, quando eu olho para esses irmãos mais velhos, antigos, com idade avançada, não vou falar nem dos demais, né? Irmão Joel, irmão João, irmão Lácio, não vou nem falar nisso, que ainda é tão, pouco assim, conservados. Mas não é uma realidade, meus irmãos, o que o texto nos fala. Quando ele volta para o cabelo. E é assim, veja bem, o que Pedro está dizendo aqui é que, olha, eu posso, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu tiver condições, enquanto esse tabernáculo, esse corpo estiver de pé, eu não vou me cansar de trabalhar, de ser exemplo, de testemunhar a igreja como deve ser vivida a carreira cristã. Olha que coisa bonita você encontra no texto. Coisa bonita, você encontra de um apóstolo que já tinha combatido com combate, mas a carreira não tinha acabado não. Estava trabalhando firme. Ele, Pedro, não pensa em aposentadoria cristã. Pedro não pensa em aposentadoria cristã. Aposentadoria cristã não existe. Olha a irmã Inês aí. É impressionante. A irmã Inês, ela só não vem no culto, não tem de fato condições. É exemplo. Ele está dizendo, é assim mesmo que deve ser a vida cristã e a nossa jornada cristã. Enquanto tiver força, fará o possível para despertar o coração das pessoas o modo de vida cristão. Ele estava pregando. Idade avançada, cansada de tanto serviço, ele estava continuando pregando, exortando, admoestando o outro e dando testemunho da sua própria vida, da sua própria carreira cristã. É um chamado ele ao despertamento na propagação do Evangelho. E muitos, naquele contexto, já estavam cansados, novos ainda, queriam aposentadoria com 30 anos. Não vão conseguir não. Que uma aposentadoria cedo na carreira cristã já não dá para fazer, já estou cansado. E olha, cuidado para que isso não atinja cada um de nós, hein? A carreira cristã, ela tem um começo, um apertar do botão, mas ela não termina. Ela não termina. Ela vai até o grande dia do Senhor. Por isso Pedro foi testemunho, ele fala, aí é um testemunho dele de como nós devemos ser, como nós devemos agir como igreja. Pois despertava então ele, naquela idade já avançada, despertava no coração da igreja esse desejo intenso pelo Evangelho. E esses irmãos podem até não fazer nada, mas só o fato dele testemunharem já é a pregação viva do Evangelho. Eles não precisam mais pregar. Só o exemplo de vida é uma pregação. Por isso Pedro diz então, eu testemunho isso, eu digo isso, considero importante, ele fala, isso é importante. Enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, enquanto eu estiver vivo, eu vou despertar a memória de vocês, vou fazer vocês relembrarem quem é o Deus
Criador de todas as coisas. Vou lembrar vocês quem foi Cristo que salvou vocês. Eu vou ficar lembrando, pregando e falando do Evangelho do amor de Deus. Penso que é justo mandar-vos este aviso. É uma outra tradução que eu achei. Penso que é justo mandar-vos esses avisos, esforçando-me para que depois de eu ter partido, se lembrem sempre de vocês. Então, meus irmãos, que a vida do apóstolo Pedro seja um exemplo para nós. Que esse testemunho seja um testemunho para nós, de que nós temos um começo, um momento, onde nós entendemos, porque Ele que nos alcança, Deus, nós entendemos essas coisas, e passamos a ser chamados de cristãos, de crentes em Jesus. A partir daí, nesse começo não tem fim. Você vai viver e pregar o Evangelho até a sua morte. E esse é o testemunho que nós temos de Pedro. O crente não pode se cansar. Ele não tem o direito de se cansar, de dizer, não dá mais, vou ficar por aqui, vou ficar só no banco e olhe lá. Não tem esse direito. Olhei para o motorista e veio uma jardim agora também. Olha quantos irmãos, minha memória já não está nessas coisas, né? Mas quantos irmãos idosos que estão aqui, meus irmãos, na idade avançada, mas estão aqui firmes. E os jovens, como é que estão? E os adolescentes, como estão? E os mais novos, como estão? Vendo um exemplo desse, dizendo, enquanto eu estiver vivo nesse tabernáculo, eu não canso de exortar, de viver, de levar o outro a viver o Evangelho. Hoje parece que os jovens estão mais cansados que os mais velhos. É a impressão que nós temos. E ele diz, considero importante lembrar para vocês, considero importante testemunhar para vocês, que eu continuo pregando. Essa é a palavra de Pedro. Eu considero importante eu dizer para vocês que eu nessa idade avançada continuo pregando o Evangelho. E vocês? O que estão fazendo? Como estão vivendo? Essa era o primeiro ponto desse testemunho. Um despertamento nós vimos na Bíblia para a pregação e a vivência do Evangelho. Isso é muito importante. Pedro está testemunhando um testemunho pessoal do que ele viveu, querendo que a igreja do futuro vivesse da mesma maneira, as próximas gerações. Certamente, quando ele escreve isso, alguns da igreja, talvez até da unidade avançada, já estavam dizendo assim, não consigo mais fazer, continue proclamando o Evangelho até que Cristo volte. Segundo testemunho de Pedro, versículo 14, vamos lá, versículo 14. Segundo testemunho, versículo 14. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo. Eu vou morrer em breve. Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu já sei, eu vou morrer. Ou seja, segundo testemunho que nós vimos na Bíblia desse apóstolo, morrer ou viver e no Evangelho permanecer. Exatamente isso. Para mim, vivendo ou morrendo, eu permaneço no Evangelho. Isso me levando agora, depois permaneço no Evangelho. Se tem algo que fortalece a fé de uma pessoa, é essa convicção que Pedro tem. O testemunho de Pedro é dizer em alto e bom som que a sua morte já estava se aproximando. Eu não tinha problema em dizer isso. A minha morte já está se aproximando, mas isso não era algo que a ele dava preocupação. Não me preocupo com isso. Continuo fazendo o que eu preciso fazer diante de tudo aquilo que eu já vi e ouvi. O mais importante para o apóstolo Pedro era morrer firmado no Evangelho. Morrer firmado no Evangelho.
Não importa quanto tempo, eu morro firmado no Evangelho. Para mim, viver ou morrer, parece até o apóstolo Paulo, né? Aliás, quando você está fazendo um estudo no texto, alguns dizem que parece que eles tinham uma sintonia tão fina, Pedro e Paulo, que eles falam as mesmas coisas em certas ocasiões. Porque para mim viver e morrer, não parece a mesma coisa? É exatamente isso que ele está dizendo. Sei, eu posso morrer amanhã, depois eu vou continuar firme nesse Evangelho que Cristo me revelou. O importante, meus irmãos, era essa permanência do Evangelho. A vida ou a morte é uma consequência da natureza humana. Segundo as palavras do apóstolo Pedro, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia revelado que Ele, em breve, deixaria de habitar neste mundo e habitaria na eternidade com Deus. Para Pedro, meus irmãos, morrer ou viver não era um problema, desde que morresse no Evangelho vivo de Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. E ele então diz assim: porque sei que em breve o corpo já estava cansado de Pedro, o corpo já estava se desfalecendo, e ele diz: porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, mas eu deixo com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso Ele me revelou. Será que nós temos pensado nessa realidade? Será que nós não estamos se cansando muito cedo? Não estamos cansando muito cedo? Porque a nossa vida, viver ou morrer, não importa. O importante é permanecer no Evangelho. Esse é um testemunho de Pedro. Eu não quero saber se eu vou morrer, se eu estou doente. O importante é eu estar firmado no Senhor, porque é Ele que dá os livramentos. O texto que o irmão Lucas leu, Romanos capítulo 8, a partir de 31, que foi cantado pelo irmão Joilson. Não importa o que venha acontecer, eu já sei que sou vencedor, a vitória já está diante de mim. Pedro disse assim: quando eu morrer, eu sei para onde vou, eu já tenho a minha viva esperança, estou firmado nessa viva esperança. Cristo até me disse que eu vou morrer, eu sei para onde vou. E nós temos essa convicção, essa firmeza. Esse é um testemunho pessoal de Pedro para nós. Mas ele tem mais um outro testemunho. Está no versículo 15. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, da minha morte, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, ser lembrado como um cristão aprovado, como ele está sendo lembrado hoje, séculos e séculos depois. Como um homem, mesmo sendo apóstolo, um homem, está sendo lembrado como um cristão aprovado. Segundo, como nós seremos lembrados. Como nós seremos lembrados. Pedro levanta uma questão muito importante, pouco pregado ou vivido pelas pessoas. Ele diz: me esforçarei para que depois da minha morte vocês sejam sempre capazes de lembrar de tudo o que eu estou pregando. Isto é ser testemunha de Jesus. Isto é ser testemunha de Jesus. Poucas pessoas se importam de como serão lembradas.
Poucas pessoas se importam de que maneira serão lembradas, mas Pedro quer ser lembrado como um servo aprovado. Os membros da igreja devem se esforçar para serem lembrados como cristãos aprovados por Deus. Uma coisa é certa: vamos morrer, todos nós. Isso aí ninguém escapa. Todos nós iremos morrer, isso é certeza. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas como seremos lembrados? Como seremos lembrados? Pela igreja, e como seremos vistos pelo Senhor. Os crentes, nós, precisamos ser lembrados como pessoas aprovadas por Deus. A gente deve dar um pouco para trás, e não vamos muito para trás. Vamos há 36 anos, que é o tempo dessa igreja, não é? 36 anos. Vamos lembrar só o período de 36 anos e lembrar de pessoas que por aqui passaram. Vamos lembrar de pessoas que por aqui passaram. E aí você sabe fazer uma distinção entre um e outro. Como essas pessoas são lembradas hoje pela igreja? Alguns com honras, muitos com honras. E quando vem a nossa memória, essas pessoas, você tem até histórias para contar. Você fala: não, essa pessoa foi assim comigo também, ela me disse isso, me explicou isso. Não é assim que você lembra? Eu estou falando só desta igreja. Você que é mais que veio de outra igreja, lembra lá também de como essas pessoas não lembraram. O que Pedro está dizendo aqui, o testemunho de Pedro, é que ele seria lembrado como alguém que foi de fato servo de Deus, servo de Jesus. Aí você relembra irmãos que passaram por aqui, que deram a sua contribuição para o reino, morreram e até hoje estão lembrados, porque certamente foram aprovados no seu ministério. Mas outros passaram e pouco fizeram, pouco deixaram de testemunho, de exemplo. E isso entristece. Pedro está escrevendo a igreja. Ele escreve a igreja por uma necessidade da igreja. E talvez a necessidade da igreja, quando ele conta o seu testemunho, é que pessoas eram lembradas, mas com uma má fama. Eu me empenharei, diz ele, para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas, do exemplo que eu dei para vocês, e vão viver por esse exemplo que eu dei para vocês. Quantas pessoas, né, se você não é daqui, na tua igreja, são lembradas como pessoas que foram pessoas importantíssimas na igreja, mas também de pessoas que foram atrás da igreja, aquilo que atrapalha o desenvolvimento da igreja. É assim. E nós seremos lembrados de duas maneiras: ou lembrados como crentes aprovados, ou lembrados como crentes reprovados. Não tem jeito. E aí Pedro está dizendo: olha, quando eu partir daqui, eu tenho certeza de qual maneira eu serei lembrado. Por isso nós estamos falando o nome dele hoje. Lembrando a dedicação, o empenho, a vontade, a vontade de acertar. Porque tem gente que não tem vontade de acertar.
tanto faz, mas o crente tem que ter vontade de acertar. Posso até errar, mas a minha vontade é acertar. Aqui, Pedro está sendo lembrado como um crente aprovado. Crente aprovado. Como nós seremos lembrados? Como eu serei lembrado? Como você será lembrado? Imagina aí você já na idade da irmã Inês. Irmã Inês? Lembrar da idade da irmã Inês. Mais de 90. Eu não vou falar quanto para o restante, falando mais de 90. Eu sei que mais de 90 tem. Quando você tiver na idade da irmã Inês, como você será lembrado? Ah, meu irmão, isso é importante. Isso é importante. Isso é importante porque você será modelo para essa geração de hoje. As nossas crianças vão se espelhar em nós. E como elas vão lembrar de cada um de nós? Já pensou nisso? Como você será lembrado? Pedro está colocando ele mesmo, dizendo assim: eu sei como serei lembrado. Espero que vocês entendam e vocês façam a mesma coisa. Sejam lembrados como cristão aprovado. Quer na morte, quer na vida, sejam lembrados como alguém que foi aprovado por Deus e pelos homens. Quarto ponto e último ponto, versículo 16. Vamos lá, versículo 16. Versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Quarto e último ponto desse testemunho pessoal de Pedro: mostrar a realidade das coisas celestiais. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou testemunha de que as coisas que me foram reveladas no poder e na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo são verdadeiras. Não estou aqui para inventar fábulas criadas pelos homens ou da minha própria mente. Ao contrário, diz Pedro, sou testemunha ocular. Eu vi, eu presenciei, eu estava lá. E eu vi a glória e a majestade de Jesus Cristo. Olha, meu irmão, nós não estivemos lá naquele tempo. Mas Pedro dá um testemunho vivo de que é verdade, é real essa história de Jesus Cristo. A palavra de Deus é verdadeira. Eu sou testemunha da glória e da majestade de Jesus Cristo. Eu presenciei o seu poder. Olha que testemunho bonito. Eu presenciei o seu poder. Eu sei que Ele tem poder. Eu sei que Ele está preparando um lugar para mim. Eu sei. Testemunho. Não foi alguém que me contou essa história. Olha o que Pedro está falando aí. Não foi alguém que me contou uma história, inventou uma história. Não. Eu presenciei a majestade de Deus em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele diz: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, diz ele, nós fomos testemunhas oculares da majestade de Deus em Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Eu sei o que eu estou dizendo. Eu sei o que eu estou dizendo. Pedro está dizendo: eu tenho história para contar.
Eu tenho história para contar, mas minha história não é invenção, não é fábula, não é fantasia, é algo real, porque eu estive presente, eu vi as coisas acontecerem, eu vi a majestade de Jesus. E agora, meus irmãos, eu quero testemunhar para vocês essa majestade. Eu não quero inventar algo extraordinário, não. Eu quero dizer o que aconteceu de fato. Eu não quero criar situações para ter um outro Deus além do Senhor, não. Eu não quero inventar coisas. Eu presenciei a majestade de Deus em Jesus Cristo. E o meu testemunho é verdadeiro. E o meu testemunho é verdadeiro. Por isso que isso aqui é um testemunho pessoal de Pedro. É um testemunho maravilhoso de Pedro. Meus irmãos, o que Pedro está dizendo é que as coisas celestiais são reais. Tudo aquilo que a Bíblia descreve é real. Tudo aquilo que a palavra de Deus está dizendo vai acontecer. Alguns eventos já aconteceram, outros irão acontecer, e a eternidade está por vir. Ele fala assim: eu vi essas coisas todas. Imagina, viu, Lucas? Imagina se fosse João revelando isso. Porque João presenciou nessa visão as coisas gloriosas e a majestade de Deus. Mas Pedro que diz: mas eu vivi tudo isso juntamente com Cristo. Eu vi em Cristo, e o que ele disse é verdade, é real, não é engenhosamente trabalhada na minha mente. Eu presenciei essas coisas. É um testemunho pessoal muito forte, muito forte. E esse testemunho pessoal de Pedro deve ser um exemplo para nós, um modelo para nós. A conclusão que nós chegamos, meu irmão, é que o testemunho do apóstolo Pedro deve nos servir de exemplo. E qual foi o testemunho dele? Qual foi o testemunho dele? Nós já sabemos. Primeiro, ele cumpriu o chamado da pregação do Evangelho. Irmão, não importa a tua idade, pregue o Evangelho, fale do amor de Deus, diga algo que possa contagiar o outro. É isso que o exemplo dele. É isso que ele disse. Olha, já estou aqui com a idade avançada, já estou quase morrendo, mas continuo falando do amor de Deus. Imagine nós que somos mais novos. Imagine nós que somos mais novos, que não devemos continuar pregando o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, vivendo ou morrendo, meu irmão, vivendo ou morrendo, permaneça firme no Evangelho. Vivendo ou morrendo, permaneça firme no Evangelho. Foi esse o testemunho que nós vimos de Pedro, e serve para nós. Não importa não o que está acontecendo com você, sua situação, se está doente, se não está, vivendo ou morrendo, continua você firmado no Senhor. Terceiro, Pedro diz que ele seria lembrado como um cristão que foi aprovado. E nós temos que ser lembrados como cristãos que foram aprovados. Quando nós partimos aqui, quando eu morrer, quando você morrer, as pessoas que permanecerem na igreja, que a igreja ela não se acaba, pode vir governo, pode vir que ela não se acaba. Como nós seremos lembrados? Qual a marca que você vai deixar na igreja? Na tua igreja, a igreja que você é membro, qual é a marca que você vai deixar? Será que vai ser assim? Aquele foi tarde. Será? Não. Sabe como nós devemos ser lembrados? Esse irmão não deveria ter morrido, mesmo sendo uma realidade a morte. Não é assim? Olha, esse irmão já se pegou e disse assim: esse irmão se estivesse vivo, já falou isso, muitas vezes me peguei dizendo isso. Se esse irmão estivesse vivo, ele faria isso e faria aquilo. Se esse irmão estivesse vivo, ele agiria assim, ele faria assim, porque é exemplo que foi aprovado. Agora tem uns
E alguns dizem, já foi tarde, porque só atrapalhava, só incomodava, só era usado pelo inimigo. Como você será lembrado? Como nós seremos lembrados? E último, meus irmãos, ele mostrou e viveu a realidade das coisas espirituais. Nós temos, meu irmão, que viver a realidade das coisas espirituais. Nós temos que almejar alcançar essa realidade espiritual. Então, se eu tivesse a certeza que não existisse céu, que a história do inferno era conversa dos homens, eu estaria fazendo o que aqui? Nada. Nós só estamos aqui porque nós temos uma convicção de uma realidade celestial. Senão nós não estaremos aqui. Porque eu sei que vou partir. E sei para onde? Vou. Nós temos que saber. Senão eu estaria perdendo tempo aqui. Não, nós estamos aqui porque eu sei que existe uma realidade celestial para mim. E é interessante o que Pedro diz, né? Eu estava com ele, eu estava com Cristo, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou dizendo. Ele prometeu um lugar, uma morada, e ele me mostrou tudo que vai acontecer. Tem coisa melhor que isso? Um testemunho desse. Meus irmãos, como nós temos essa convicção? Como nós vimos essa realidade e aplicamos isso à nossa vida? Temos que aplicar isso à nossa vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.